Opa, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou Carlos Anderson e nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova estratégia a partir de uma nova funcionalidade que a Binance implementou dentro da sua plataforma, tá? Então, existia um certo problema, entre aspas, uma certa limitação dentro da Binance, porque quando você ia fazer uma compra, ou você colocava um alvo para aquela compra ali que você fez, certo? Ou você colocava o seu stop. Então não tinha como você colocar as duas ordens ao mesmo tempo. E recentemente, tá, algumas semanas atrás, a Binance teve uma atualização que está permitindo você fazer os dois ao mesmo tempo, tá? E ontem ou anteontem, um aluno ele veio falar comigo justamente porque a Binance, acredito que porque a Binance publicou um artigo no seu blog explicando mais sobre essa nova funcionalidade. O nome dessa nova funcionalidade é One Cancels the Other, tá? Então basicamente é um cancela o outro, ou seja, você pode colocar um alvo e um stop ao mesmo tempo, e isso faz com que a gente possa ter estratégias bem mais avançadas em relação ao investimento, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente aqui é o seguinte: você vai utilizar o Sell BTC ou a moeda que você quiser, tá? Você vai utilizar a funcionalidade de venda quando você estiver apostando mais, quando você estiver acreditando mais que o mercado ele vai subir, tá? E você vai utilizar a funcionalidade de buy ou compra, tá? Quando você estiver acreditando mais que o mercado vai cair. Como assim? Eu vou utilizar o comprar quando o mercado for cair e vou utilizar o vender quando o mercado for subir. Isso não é um pouco contraintuitivo? E tá? Você vai entender o porquê que isso acontece. Então vamos lá, primeiro aqui na venda, tá? Sell BTC, porque é mais fácil da gente exemplificar, da gente dar exemplo aqui utilizando a venda, tá? Por exemplo, para eu vender Bitcoin, eu preciso já ter Bitcoin, tá? Faz sentido isso? Para eu conseguir vender, eu preciso já ter Bitcoin. Por isso que aí já começa a fazer um pouco mais de sentido de por que eu uso o vender quando eu estou acreditando mais na subida. Eu preciso já ter Bitcoin. Se eu acredito na subida, eu vou ter Bitcoin desde já, não é isso? Porque eu estou acreditando que ele vai subir. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui uma ordem de venda, tá? Quando ele atingir determinado valor, que para mim está ok. Ou seja, esse valor aqui que está ali chama de limit, ele é basicamente o meu alvo, tá? Por exemplo, digamos que eu comprei a 8 mil dólares, certo? Vou utilizar esse valor real aqui que tá. Digamos que eu comprei 8 mil dólares, ele está 8.007, mas eu quero que ele venda quando ele chegar em 8.200 dólares. Eu vou ter realizado meu lucro, aí vai entrar uma questão estratégica sua. Por que você vai vender 8 mil dólares? Pode ser um ponto de resistência, pode ser um ponto, um alvo de Fibonacci, pode ter feito um cálculo com base em Elliott, enfim, isso aí é um papo mais envolvendo a questão estratégica de cada um, não cabe esse vídeo, a gente pode abordar isso em outro vídeo, beleza? Mas, digamos que eu tenho aqui um alvo de 8.200, certo? Vou deixar esse alvo aqui, e aqui eu vou botar o meu stop. O meu stop, ele vai ser o quê? Eu vou sair do mercado caso ele vá ao contrário do que eu imagino. Eu imagino que ele vai subir. Por isso, eu coloco aqui, eu tenho Bitcoin já, né? Eu imagino que ele vai subir, então eu já tenho Bitcoin. Boto ali o meu alvo, eu acho que vai atingir esse alvo. Mas caso ele não faça o que eu estou acreditando que ele vai fazer, tá? Caso ele siga o contrário da minha previsão, eu não posso simplesmente ficar descoberto disso, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui um stop, botar um valor fictício aqui, tá? 8.900, certo? Só para a gente representar aqui mais ou menos o que seria um stop, tá? Não estou colocando valores realmente reais que eu colocaria, certo? Só para representar de fato. Então o que vai acontecer aqui? O mercado está 8.007 agora. Se ele subir até 8.200, ele vai vender automaticamente para mim. Isso já existia antes, tá? Mas o que não existia é a possibilidade de eu colocar também um stop já programado. Então eu tinha que decidir se eu queria um alvo ou se eu queria um stop. Normalmente a gente optava pelo stop e às vezes ele atingia o alvo que a gente queria e a gente acabava não vendo e aí não fazia venda, etc. Tá? Então assim facilita bastante a vida de todo mundo, beleza? Então eu coloco aqui o stop também, tá? E aqui no buy, né, na hora de comprar. Se eu quero comprar, é porque eu não estou dentro do mercado, eu não tenho Bitcoin, provavelmente eu tenho dólar, nesse caso aqui do BTC barra USDT, tá? Se eu tenho dólar, quer dizer que eu estou acreditando que o mercado vai cair, tá? Então, se eu estou acreditando que o mercado vai cair, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um preço que eu estou disposto a pagar por aquilo dali. Então, por exemplo, se eu estou acreditando que o mercado vai cair, então o mercado está 8 mil dólares agora, qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Se o mercado tiver 8.600, beleza, eu estou disposto a comprar. Então eu vou comprar caso o mercado caia até 8.600, mas aí é que entra a parte estratégica.
Caso o mercado comece a subir e ele represente uma reversão, às vezes um rompimento de uma LTB, ou então de um canal, que também é uma LTB, né? Ou então ele supera algum topo anterior, supera alguma resistência, isso aí vai ser um ponto de entrada para mim. Eu coloquei 8.600 aqui, mas na verdade eu queria colocar 7.600, tá? Desculpa, foi um errozinho aqui. 7.600. Então, aí eu quero fazer uma entrada. O que é que eu vou fazer nessa entrada? Caso ele supere 8.250 e aí fique na margem ali de até 8.300, por exemplo. Caso ele supere isso aqui, quer dizer que ele conseguiu superar alguma resistência forte que ele tinha. Então, é um momento de reversão. Eu acreditava mais na queda, mas o mercado acabou revertendo. Então, já que ele reverteu, eu vou comprar ele um pouco acima, porque a minha estratégia estava baseada nisso. Beleza? Eu vou mostrar isso na prática agora para ficar mais claro para você. Vamos vir aqui para o TradingView. Eu voltei aqui o gráfico, usei aqui a função bar replay, tá? Para voltar um pouco no gráfico, para mostrar justamente aqui um caso que ficou bem interessante da gente fazer isso aqui. Por exemplo, aqui nesse momento do mercado, a gente estava com um triângulo aqui formado, certo? Então, quando a gente está com um triângulo aqui formado, o mercado tende a encostar nesses pontos aqui antes de romper, né? Então, a gente tinha aqui uma tendência de encostar nesse ponto, a gente tem uma tendência de encostar em um ponto como esse, a gente tem a tendência de encostar um ponto como esse, certo? Pode ser que ele rompa antes? Pode ser que ele rompa aqui, ó, comece a cair. Mas a gente tem essa tendência de encostar nesses pontos aqui, beleza? E aí, o que acontece aqui na estratégia? Eu já estou dentro de um suporte, tá? Estou em cima de um suporte de uma LTA. E aí, pode ser que você faça, acreditando numa subida, eu acredito que o mercado vai encostar aqui e vai subir até aqui. Então, eu acredito numa subida. Se eu acredito numa subida, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, tá? Lembra aqui? Eu vou comprar e vou configurar a minha venda aqui, né, em Sell BTC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma venda programada para quando ele atingir um valor, como por exemplo, esse topo aqui, tá vendo? Que é um topo, uma resistência, que coincide também com essa resistência aqui da LTB, por exemplo, tá? Posso colocar um pouquinho abaixo. E aí eu faço uma venda aqui, por exemplo, tá? Para poder ficar tranquilo aqui nesse alvo, tá? Essa linha branca que eu coloquei aqui. Beleza, deixa eu dar um pouquinho mais grossa ela. Coloquei aqui o meu alvo, tá? Acreditando que ele vai subir daqui para cá. E aí, não basta acreditar que ele vai subir. Eu vou colocar também um stop. Onde é que eu vou colocar o stop? Posso colocar um stop fracionado, por exemplo, tá? Mas eu vou colocar aqui um stop só para ficar um pouco mais claro. Então, eu poderia colocar um stop aqui abaixo desses dois fundos. Poderia colocar um stop aqui abaixo desse fundo aqui. Vamos colocar o stop aqui para ser bem conservador, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter isso aqui, basicamente. A gente vai ter aqui uma compra aqui, um alvo aqui em cima e um stop aqui embaixo, tá? Ou seja, se o mercado seguir o que eu estou pensando, eu vou ter aqui um lucro de 13, 14% mais ou menos. Caso o mercado caia, eu vou ter aqui um prejuízo de 4%, certo? Mais ou menos assim. Só um exemplo para vocês, tá? E aí, eu ordenei aqui. Botei aqui, ó, 10.800, vamos botar assim aproximado, tá? 10.800. Eu boto aqui o meu sell, né? Porque eu já estou comprado no mercado. Comprei aqui a quanto? Comprei a 9.500. Comprei a 9.500. Vou colocar aqui um alvo a 10.800, certo? E vou colocar aqui meu stop a quanto? Vou colocar aqui meu stop caso ele caia abaixo de 9.080. Vou botar aqui abaixo de 9.000 para ser um pouco mais conservador, tá? Caso ele caia abaixo de 8.990, por exemplo, até 8.850. Só um exemplo, tá? E aí eu coloco aqui o meu stop, estou configurado com base nisso aqui, né? Nesse alvo, nesse stop, e a gente dá go aqui para ver o que vai acontecer com o mercado. Caso ele caia, a gente toma stop. Caso ele atinja o alvo, a gente tem o nosso lucro ali de quase 14, 15%, certo? Aí o mercado foi lá em cima, atingiu o meu alvo aqui, efetuou a venda, tá? E aí ele vai começar a cair aqui agora, tá? Pronto, a operação foi realizada aqui, né? Utilizando aquela ferramenta ali. E aí o que vai acontecer? O mercado vai continuar andando aqui um pouco. E isso a gente utilizou a estratégia ali, né? De
vender Bitcoin. Agora a gente vai utilizar a estratégia de comprar Bitcoin. Quando é que a gente vai comprar? Quando a gente acreditar mais na queda do que na subida, tá? Nosso alvo de compra é quando a gente acredita mais na queda. Esse candle aí. Mercado aqui lateralizando bastante ali, né? Começou a funilar por conta do triângulo. Um candle forte de queda aqui. E aí o que vai acontecer aqui? Eu acredito mais na queda. Se eu acredito mais na queda, o que pode acontecer? Eu posso simplesmente fazer uma entrada, caso ele supere esses topos aqui, por exemplo, tá? Caso ele supere esses topos aqui, eu não acredito que ele vá superar, mas caso ele supere esses topos aqui, eu posso fazer uma entrada parcial, mas eu acredito mais que ele vai cair, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou colocar o meu stop, primeiro posicionado aqui, né? Deixa eu ver os valores. Caso ele supere 10.500, por exemplo. Caso ele supere 10.500, 10.510, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui para vocês. Caso ele supere esse valor, até 10.600, por exemplo, eu estou disposto a comprar. Por que eu estou disposto a comprar aqui? Lembrando, isso aqui vai da parte estratégica, não é nosso foco aqui nesse vídeo, tá? Mas por quê? Porque ele superou esses topos aqui e superou essa LTB também. Então é indicativo de compra, nem que seja uma compra parcial aqui nesse momento, tá? Porque ele poderia simplesmente vir aqui embaixo, bater aqui embaixo, lateralizar, vir e romper aqui em cima. Entendeu? Seria uma reversão aqui do que eu estava acreditando, né? Mas como eu estou aqui apostando na baixa, o que eu vou fazer? Vou colocar um alvo lá embaixo que eu vou estar disposto a comprar nesse alvo, certo? Então o que eu vou fazer? Por exemplo, uma das estratégias seria traçar, por exemplo, um Fibonacci, certo? Para ver alvo lá embaixo. Tendo em conta que isso aqui é, enfim, não vou calcular Fibonacci agora, mas seria uma onda 1, 2, 3, 4, aqui seria um A, B, né? E aqui seria o início de onda C, levando em conta isso. E aí aqui a gente teria uma onda 1, uma onda 2, aqui seria uma onda 3, tá? E aí a gente teria, por exemplo, um alvo. A gente poderia ter um alvo aqui mais ou menos, ó, nos 7.900, 8.000 mais ou menos. Vocês viram antes que estava 8.000 e alguma coisa, não é isso? E coincide justamente com essa LTA aqui, que já é bem mais antiga, tá vendo? Então esse aqui poderia ser um alvo. Tem gente que poderia colocar o alvo lá embaixo, mas que estaria esticado demais colocar esse alvo lá embaixo para uma onda dessa, tá? Algumas pessoas poderiam fazer um cálculo baseado no tamanho do triângulo e tudo mais, várias estratégias de cada um, certo? E aí poderia colocar um alvo aqui. Então o que é que eu faria? Eu colocaria aqui a minha operação, tá? Buscando aqui esse fundo. E aqui o meu stop, certo? Então vamos ver o que aconteceu aqui, tá? Nesse caso. Claro que ele pode caminhar para os dois lados, e até por isso que é tão importante essa nova funcionalidade, essa nova estratégia que a Binance permite agora, tá? De você colocar duas ordens ao mesmo tempo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. O mercado, ele simplesmente começou a cair com muita força. Começou a cair, atingiu ali o alvo, tá vendo? Comprei aqui nessa região, certo? Enfim, atingiu o meu alvo. Realizei aqui um lucro de uns 20, 25%, acredito eu, tá? Acho que uns 20% mais ou menos. Aqui 18% de lucro em relação a Bitcoin, porque aqui eu vendi Bitcoin e comprei ele mais barato embaixo, tá? Então aumentei em mais ou menos 18, 20% o número de Bitcoins que eu tinha, tá? Com esse tipo de operação aqui, que antes era possível ser feito, mas era mais arriscado porque caso o mercado fosse para cima, você ia acabar perdendo essa reversãozinha aqui que ele teria, certo? Então, basicamente, essa é a nova funcionalidade que a Binance permite você fazer, tá? É uma funcionalidade que ajuda muito, mas é importante que você entenda. Se você não conseguiu pegar todos os conceitos que eu expliquei aqui, tá? Volta esse vídeo, assiste de novo, porque realmente é uma coisa que faz muita diferença aí na sua estratégia a partir de agora que você tem essas novas possibilidades através da Binance, beleza? Se você gostou desse vídeo, encaminha para algum amigo, se inscreve no canal se você está vendo no YouTube, me acompanha no Instagram se você está vendo pelo Instagram, tá? Se você está vendo pelo Instagram, vai pro canal do YouTube também, tá no link da minha bio. Se você está vendo pelo YouTube, vai aqui na descrição desse vídeo que tem o link do meu Instagram para você me acompanhar por lá também, tá? Compartilha o vídeo, curte o vídeo, manda pros seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo que vai ao ar amanhã. Beleza? Se você quiser deixar sugestões de temas de vídeos, pode deixar aqui nos comentários também, porque eu faço questão de ler e responder cada um deles, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.